Eu já falei muito aqui no canal, mas anos 80 foi a década que mais cresceu o gênero de terror nos cinemas. E eu nem preciso falar o tanto de filme que surgiu porque tá todo mundo careca de saber, né? E filmes sobre vampiros até então já estavam saturados com aquela fórmula clássica sendo exibida diversas vezes ao longo das décadas. A ideia desse ser que vive na Transilvânia, dorme de dia para atacar à noite, não gosta de alho e vive à procura de uma esposa, de uma noiva para ele, que geralmente é humana, já naquela época, anos 80, já era batido. E o diretor Joel Schumacher queria uma ideia mais ousada do que até então Os Garotos Perdidos iria ser. Uma ideia mais direcionada ao público adulto, trazendo um grupo de jovens adolescentes combatendo jovens vampiros. E tudo isso naquela vibe gostosa e maravilhosa dos anos 80. Eu sou o Poloco, sejam muito bem-vindos a mais uma review. Esse vídeo aqui era pra sair no Halloween passado, cara, mas né, antes tarde do que nunca. Esse vídeo aqui é mais um vídeo do gênero terror comédia que eu vou trazendo aqui no canal com o seu enredo, algumas curiosidades e minha opinião. Então venha conhecer ou relembrar Os Garotos Perdidos. Let's go. E esse filme começa nos mostrando um grupo de jovens motoqueiros e arruaceiros perturbando num carrossel e um guarda rapidamente para eles, né? Manda eles ir embora porque estão perturbando a paz. E não demora nada para simplesmente esse guarda se ferrar de um jeito bem misterioso. A cena corta para uma família composta por uma mãe solo chamada de Lucy e seus dois filhos Sam e Michael, que estão se mudando para a casa do pai da Lucy, localizada ali na fictícia cidade de Santa Carla. Chegando na cidade, vemos uma coisa muito legal que é a quantidade absurda de figurantes ao som de People Are Strange. E isso é muito legal, o fato da produção se preocupar ali ao ponto de pagar um monte de pessoas para circular, para gesticular de forma natural é muito bacana. Deixa assim o cenário, a cidade assim muito mais viva, coisa que muitas vezes em outros filmes mais famosos deixa até a desejar. Pegando ali uma cena de outro ângulo, pedindo para reutilizar alguma cena, ou então pedindo para o ator fazer algumas caras e bocas diferentes. Yes! That's awesome! Bem, chegando na casa do velho, ele se depara com o próprio caído no chão, parecendo que tá morto ali, né? Mas era só pegadinho do malandro. Fingindo de morto. E pelo que eu ouvi, acho que está dando certo também. A própria filha já conhece a peça, mano. E beleza, eles vão conversando ali e tal, conhecendo um pouquinho mais da casa. E se deparam com uma informação muito sinistra de que essa cidade é a campeã em desaparecimentos e homicídios sem explicação alguma. Santa Carla é conhecida por ser a capital mundial do crime, e a preocupação do Sam é de saber se na casa tem alguma televisão. Aqui tem televisão? Não, eu só gosto de ler o guia de TV. Hoje em dia ele perguntaria se tinha um Wi-Fi. E cara, uma curiosidade é que essa cidade na verdade se chama de Santa Cruz. E iria ficar no filme assim mesmo, só que os comerciantes locais, assim que souberam que no filme a cidade ia ficar conhecida como a capital mundial do crime, eles pediram para poder a produção mudar o nome da cidade para Santa Carla. E olha que hoje em dia a cidade tem muito orgulho do filme. Tanto orgulho que eles transmitem o filme anualmente por lá. Deve ser mó legal, pô, todo mundo se reúne ali e tal, no chão, com uma cadeira, e vê ali no calçadão ali de Santa Cruz ali e tal, bonitão o filme. Mas curiosamente ali, Santa Cruz, de verdade mesmo, né, ela andou tendo uns casos bem bizarros de assassinatos envolvendo serial killers, agindo ali ao mesmo tempo em meados dos anos 70. Alguns deles são John Lennon Fraser, Edmund Emil Kemper III e Herbert Murley. Sinistro. Mas enfim, os irmãos, né, a família vai sair pela primeira vez na cidade e já vemos o quanto esse filme é puro suco dos anos 80, mano. Roupas e a moda, a música, as festas, as locadoras, loja de história em quadrinho. E te liga nesse saxofonista bombadão aqui, cara. Esse cara é awesome. O puro rock and roll. Esse filme aqui tem aquela vibe ali, daquele sentimento gostoso em relação aos anos 80, mano. Aquela vibe daquele tempo lá é muito boa. Tipo quando tu escuta aquela música antiga lá que tu gosta tanto dela e parece que tu é daquele tempo. Tu fica assim viajando ali, né, curtindo aquela música como se tu fosse daquele tempo lá, se imaginando lá. E é isso que eu sinto com alguns filmes, cara. Esse aqui é um deles, junto com Os Goonies e o De Volta para o Futuro. Esses aqui eu não jogo de ver, tem review no canal e eu vou refazê-las. Com certeza merece um remake de review.
Logo, o Michael ali se encanta perdidamente por uma gata que se destaca na multidão ali e vai a seguindo até a se encontrar com um motoqueiro arruaceiro de sua gangue que vão embora encarando ele bastante. Nesse meio tempo, o Sam interagiu com dois moleques que vendem quadrinhos, cara, os irmãos Frog. O Alan Frog e o Edgar Frog. Esse aqui é o Bocão de Os Goonies e o Pequeno Tommy Jarvis de Sexta-feira 13, parte 4 e 5, ambos com review aqui no canal. A narração deve estar daquele jeito, mas o card tá aí em cima. Os irmãos foram bem específicos em pedir para o Sam ler um quadrinho de terror sobre vampiros. Mas Sam só zoou os caras e acabam roubando eles. Ei! Peraí! Levanta aqui! Levanta! E mais tarde ali os que roubaram os Mano Frog ali simplesmente também morreram de forma bem misteriosa. No dia seguinte, o avô dos meninos vai querer sair com um Sam de carro, né? E... Tudo pronto? Vamos para a cidade. Então, achou divertido? Eu pensei que íamos até a cidade. É o mais próximo da cidade que eu gosto de chegar. Esse cara é meio louco. o Sam volta ali pra loja de quadrinhos dos Mano Frog e os dois vão encarando o moleque e fazendo perguntas como se ele soubesse de algo ali diferente na cidade ali e tal. Que parece que ele sabe de tudo, mas não sabe de nada. E os dois fazem ele ler uma HQ de terror de vampiros, cara, pois eles têm certeza que existem vampiros em Santa Carla. O Sam aceita ali, mas continua sem acreditar. Paralelo a isso, o Michael compra umas roupas parecidas ali com daqueles motoqueiros, né? Que a menina linda e misteriosa acabou saindo com eles. E a mesma aparece para o Michael, que já convida pra comer alguma cor, né? E ela aceita ali numa boa. Aliás, ela se chama de Star. Quando eles vão sair, o grupo de motoqueiros aparece e chama a Star para poder ir com eles. E o Michael é convidado para fazer um rolê com ele de moto. E esse rolê é muito louco porque eles começam na praia, brotam numa floresta e terminam num penhasco onde o Michael quase se ferra aqui. E parte pro fight ali contra o líder deles, que se chama de David, e o mesmo não o ataca e acaba mesmo convidando o Michael para o esconderijo deles. Lugar esse onde acontecem cenas bem alucinógenas com o Michael. O grupo de motoqueiros fazem tanto o Michael quanto nós que estamos assistindo, né, pensar que tal coisa é uma coisa, mas não é nada disso. E na real, era mesmo. Prova esse macarrão aqui. São minhocas. É, são minhocas. É só macarrão, Michael. Isso se repete tanto que quando eles oferecem sangue para o Michael, ele toma numa boa, pois ele acha que é só brincadeira deles. E ele vai na onda ali achando que era um vinho legal. O moleque ele vai na onda ali do vinho ali e tal, e do nada eles decidem ir para uma ponte com trilhos. Lá passa o trem de vez em quando e cada um pula e o Michael vai nessa também. E ficam ali pendurados até perto de um trem passar. E todos vão se jogando ali e tal, e a cena é agonizante porque o trem tá vindo e o Michael não sabe se vai viver ou se vai cair. E o David ali veio com aquele papo estranho ali de seja um de nós, seja um de nós. O tempo todo, e aí o Michael decide soltar e vai caindo ali em câmera lenta, ali numa brisa muito doida e acorda em sua cama sã e salvo. Esse vinho não era vinho, Michael. Agora, paralelo a isso, a Lucy, a mãe dos meninos, ela vai conhecendo ali a cidade ali e tal, e conhece um tal de Max, dono de uma locadora, e a mesma ali vai tentando achar um emprego e acaba conseguindo, né? E além disso, o Max a convida para jantar. E é nisso que ela pede para o Michael, né, chapadão, cuidar do seu irmão mais novo. E nessa noite é que vamos ver coisas estranhas acontecendo para tudo que é lado. Primeiramente, o avô dos meninos vai sair para poder pegar uma viúva ali que ama os animais empregados que ele faz, né? E ele vai naquele carro dele com uma buzina falhada. E fica só o Michael e o Sam em casa e só de perceber os comportamentos do Michael, as roupas e os óculos escuros à noite, é no mínimo estranho, né? Bem, eles percebem que tem uma barulheira lá fora, me parece muito ser a gangue de motoqueiros do David, e o Michael abre a porta e não tem ninguém lá. E isso faz a gente pensar se é alucinação que nem na caverna ou não. Depois o Sam vai banhar enquanto seu irmão vai tomar um banho de leite na caixa, né? E do nada ele sente uma vontade estranha vindo dele mesmo, como se ele quisesse matar seu próprio irmão. E o cachorro, que se chama de Tanuki, ou Nanuki, sente que tem algo de errado vindo do Michael e pula em cima dele para poder proteger ali o Sam, que tava ali distraído tomando banho, e o Sam vai lá embaixo ver o que houve e o seu irmão tá todo machucado pelo Tanuki.
Mas o cachorro não ia atacar ali sem motivo, e é nisso que o Sam percebe que o seu irmão tá sem reflexo no espelho. Ou no caso tá meio falhado ali o reflexo dele, e vai correndo se atacar no quarto porque ele tem certeza que o Michael é um vampiro, cara, um safado chupador de sangue. Você é um vampiro, Michael. O meu próprio irmão, um maldito vampiro chupador de sangue. A minha mãe vai saber disso. Não fala isso, Sam! E nisso o Sam liga desesperado ali pro mano Frog ali, que responde ele fazendo algumas perguntas em relação ao Michael, né? Sobre vampiros, e se bate ali com o que o Michael anda apresentando em casa, e bate tudo, e os caras mandam eles sem dó e piedade simplesmente ele matar o Michael com a clássica estaca no coração. Sem saída, Michael vai tentar um pouco em seu quarto e do nada ele começa a flutuar e bate de cara no meio do teto. E acaba indo sem querer pra fora da casa e aparece na janela do Sam, que já estava falando com a mãe no telefone sobre o Michael, querer matar ele e tudo mais. E a mesma vai voado pra casa ali e tal, largando o coitado do Max no restaurante. E depois do Michael implorar ajuda ao Sam pra caramba, é que ele vai ali tentar ajudar o irmão dele. E ele entra em carro novamente, dizendo que vai descobrir o que tá acontecendo com ele e que vai ficar tudo bem. A mão do moleque chega em casa e o Sam decide ali não contar nada sobre o Michael, o vampirão, decidindo ali dar uma chance pro irmão de resolver os problemas dele, né? E mais tarde, Michael aparece no esconderijo da gangue do David e quem ele encontra lá mesmo é a Star, que fala que não consegue ajudar o Michael com o problema dele, mas ajuda ele a aliviar a tensão de um outro jeito. Muito sério. De manhã nos mostra ali uma câmera em primeira pessoa sobrevoando ali as nuvens, e chegando no esconderijo mostra ser a visão dos vampiros motoqueiros rindo com as risadas deles debochadas. E eles não vão até o Michael, mas na real nem mostra eles. Eles só simplesmente não aparecem e o Michael percebe que sua mão não tá mais ferida, mano. E tudo isso porque agora ele é meio vampiro. Ele vai pra casa e prefere não dar explicação a ninguém. E mais tarde o Sam vai acompanhar a mãe dele até a casa do Max, né? Porque ela precisa pedir uma desculpa pra ele, né? Afinal, ela deu um bolo nele no jantar, né? Por causa do Sam. E, mano, ela vai ali numa boa até a casa dele, até o cachorro do Max simplesmente atacar sem mais nem menos. E a coitada quase é mordida brutalmente por ele. E mais uma vez o Sam vai conversar com os mano Frog e eles continuam com aquele papo ali de matar o Michael o mais rápido possível ali, tal, com uma estaca no coração. E o Sam se recusa a fazer isso, com um papo ali de que o irmão dele ainda é um meio vampiro, né? Ele é um meio chupa-sangue. E ele lendo a revista que os próprios irmãos dão pra ele, né? Ele diz que se matar o vampiro-chefe, o vampiro principal, né? Os meio-vampiros vão com certeza voltar ao normal. E eu acho que essa HQ tá mais pra um manual do que fazer pra se livrar de vampiros, cara. Porque é muito conveniente tudo que tá na HQ ser por coincidência ou não a verdade sobre os vampiros de Santa Carla. Mas enfim, com essa informação que eles têm de encontrar o vampiro mestre, o Sam desconfia fortemente que seria o Max, porque justamente ele nunca viu ele saindo de manhã. E quando a mãe dele foi ver ele mais cedo, o seu cão foi protegê-lo igual como um cão do inferno protege seu dono de dia. Ele vai seguindo uma teoria que é o seguinte: os vampiros dormem de dia e precisam de proteção, né? E segundo o HQ Suprema que ele tá lendo, os cães são usados para isso, os cães do inferno. Logo, por coincidência ou não, o Max seria um belo candidato a chefe vampiro. Ou seja, isso é muito vago, mas nhé. O Sam nunca nem viu o Max. Mas enfim, a Lucy, a mãe deles, acaba convidando o Max para poder jantar na casa do pai dela, né? E quando ele chega, o Michael tá de saída e o Max pergunta como quem não quer nada ali sobre se ele pode estar entrando na casa sendo convidado pelo homem da casa, que agora é o Michael. E se você tem um pouco de conhecimento ali sobre vampiros, vai lembrar que em algumas mídias ou em alguns livros, os vampiros precisam ser convidados para poder chupar o sangue dos moradores. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi na minissérie Hora de Aventura Estaca Zero, onde um vampiro das antigas se vê numa situação de ser convidado para entrar na casa Jake. E quando ele entra empurrado por um personagem aleatório que eu não lembro o nome, ele acaba morrendo automaticamente. E aqui eu me pergunto se isso iria acontecer a mesma coisa com o Max ou se ele ia ser expulsado ali por uma força sobrenatural. Mas enfim, Max é convidado pelo Michael, que sai em busca de David para a cidade mais uma vez. E no jantar com a Lucy, o Sam convida os Mano Frog para checarem se o Max é realmente um vampiro. E nisso eles tentam de tudo que é tipo de coisa, mano, que geralmente ali vampiro se ferra, né? E no contexto do filme, o Max é testado ali de vários jeitos seguidos, que é provando o alho ralado. Isso não é queijo, é alho. Resistindo à água benta. Aí, que é isso, menino? Isso queima? Queima? Você tá maluco?
Eu tô congelando. Não brilha no escuro e o seu reflexo é totalmente visível no espelho. Ele não sente nada além de estranhamento e compreensão, pois ele pensa que o Sam só está protegendo a mãe dele. E ele não quer que o Sam ache que o Taki pode roubar o lugar do pai dele, né? Paralelo a isso, Michael finalmente acha David e sua gangue, e David convida Michael para relaxar um pouquinho e segui-los até uma festa. Festa essa que tá cheio de jovens ali se divertindo, e o Michael pela primeira vez consegue ver o grupo todo transformado em vampiros. E eles atacam brutalmente as pessoas que estão naquela festa, e o David vem de novo com aquele papo de seja um de nós, Michael. E o Michael vai tentando ali resistir à tentação de se entregar aos seus instintos vampiros. Agora sabe quem somos nós. E sabe quem você é. Nunca vai envelhecer, Michael. E nunca vai morrer. Mas deve se alimentar. Que vilãozinho foda, hein? Esse cara é foda. Mais tarde, Michael teletransporta para o quarto de Sam e fala que já sabe o que ele é. Ele é um vampiro chupa-sangue do caramba. Mas é só metade isso, e do nada aparece a Star querendo conversar com ele. E ela pergunta se pode entrar, e ele diz que não, mas mesmo assim ela entra no quarto de Sam, que fica enroladinho no lençol, e eu quando era criança fazia muito isso, cara. Pra supostamente afastar os monstros que minha mente criava de tanto medo que eu tinha. Eu criança era assim, eu não tenho medo do escuro, eu tenho medo que ele esconde. Sinistro. A Star entra na casa assim mesmo, sem ser convidada, e vai falando com o Michael coisa do tipo que ainda tem jeito pra ele. Eles só viram um vampiro completo após matar sua primeira vítima. A própria Star e a criança que vive com ela não mataram sua primeira vítima ainda. E o David queria que a primeira vítima da Star fosse o Michael, mas ela se importa com o Michael, né, e tudo mais. Ela acabou gostando dele e só veio atrás do Michael porque ela achava que o Michael ia querer ela. Depois disso, o Michael finalmente vai abrindo o jogo com o Sam, né, e o Sam chama os Mano Frog. Os caras vão se preparar para invadir os esconderijos dos vampiros e eles vão até lá pedindo o carro do velho daquele jeito. Vovô! Podemos usar o seu carro! Chegando lá, os Mano Frog ficam bem animados com os esconderijos dos vampiros, né? E já encontram a Star dormindo e já querem matá-la. Só que o Michael não deixa, mano. E enquanto os moleques vão adentrando o esconderijo em busca do chupa-sangue, o Michael simplesmente deixa os moleques e vai botar a Star e o gurizinho no carro lá fora, bem longe. Ele desmaia no carro porque apesar do sol não queimar ele totalmente, ele fica fraco demais. E voltando para o trio caça-vampiros, eles finalmente encontram a gangue. E na hora do vamos ver, eles não matam o vampiro-chefe, eles matam o ator do Bill, de Bill e Ted. Uma aventura... Excellent! E dá muito ruim aqui, eles vão fugir ali e tal, o David vai caçando eles e eles escapam por pouco. E beleza, sabendo que a gangue do David com certeza vai atacar a carro dele de noite, eles preparam a carro todinha contra esse chupa-sangue de merda, mano. E por sorte a Lucy vai sair com o Max mais uma vez. E o avô deles, eles só inventam que a viúva que ele anda se encontrando quer ver ele novamente. E agora a carro tá totalmente propícia à morte de vampiros. E quando eles chegam é naquele suspense nojento, porque o Tanuki tá preso lá fora do nada, eles só lembram de pegar ele agora, quando a gangue tá chegando. E agora é a batalha final com os Mano Frog do nada querendo matar a Star, que tá do lado deles, e um dos malvadões aparece botando medo neles. E aqui eles cagam no pau aqui bonito, porque quem faz tudo é o Tanuki, que joga ele numa banheira de alho com água benta. Essa dupla aqui mó durando o filme todinho. Não, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Vampiros existem, vamos matar eles porque nós somos os caras. E quando é o momento do vamos ver mesmo, é isso que acontece. Essa morte aqui é como se ele estivesse numa banheira de ácido. O Sam também derrota um vampiro de um jeito bem nada a ver. Ele atira uma flecha em um deles e o cara cai no chão, mas diz que o Sam errou. E dá tempo de o Sam tentar novamente e agora sem acertar ele atravessando um aparelho de som e fritar ele até explodir a cabeça dele. E essa morte entra para uma das mais burras do filme. Tá pau a pau com as mortes dos jovens de Slash Movies. E agora o embate final, Michael contra David. Que é assim, o Michael finalmente se transforma num vampiro e vai lutando no ar com o David, que ainda tenta convencer o Michael a ser um deles. E o Michael se recusa e vai tentando matar o David nesses chifres de animais empalhados que tem a rodo pela casa.
E ele não consegue de primeira, mas tentando mais uma vez, ele finalmente consegue. Mas eu realmente esperava mais dessa luta do Michael com o David. Eu tô ligado que o tempo do filme tá acabando, geralmente filme naquela época era de 1h30 e tal. Mas eu realmente esperava mais, cara, realmente. E é aí que chega o Max, que já tinha sido convidado pelo Michael mais cedo e revela ser o vampiro-chefe. O que me faz lembrar de uma fala da Marceline de Hora da Aventura. Cruzes? O que houve? O doido era das antigas demais pro próprio bem. Não conseguiu se adaptar a ela. Levando isso em consideração, o Max meio que se adaptou a essas fraquezas que os vampiros têm em relação a alho, água benta e reflexo no espelho. Até porque a estaca no coração é bem diferente, né? Mas isso mata qualquer um. E beleza, ele revela que o David e os demais eram tudo filho dele e ele estava apenas atrás de uma esposa, e ele queria a Lucy. Ele sabia que se o Sam e o Michael fossem para a família dele de vampiros, ela não resistiria a esse encanto, ela acabar querendo ser uma deles também. Ele pediu pro seu filho David ir recrutando o Michael e aos poucos todos iriam ali virar uma família feliz e imortal, que iria se alimentar dos vivos e... Cara, eu confesso que eu não gostei disso. Pra mim o David que deveria ser o vampiro-chefe mesmo. Mas como ele não é, a luta dele com o Michael foi até bem broxante também. Acabou muito rápido e... sei lá, não gostei. Mas enfim, ninguém consegue fazer nada contra o Max Vampirão e quando tudo parecia perdido, o avô dos moleques entra na própria casa atropelando tudo, incluindo o Max, que morre sendo empurrado pelo Michael para a direção de uma estaca no meio do peito dele, e assim provocando uma explosão e vindo a revelação final. Você está bem? A única desvantagem de se morar em Santa Carla que nunca pude suportar são esses malditos vampiros. Mano, esse filme aqui, ele começou muito bem. A vibe anos 80 é muito gostosinha, eu amei essa vibe aqui. Mas o roteiro às vezes peca um pouco. Algumas coisas são bem incoerentes, mas de modo geral é uma boa comédia. Tem um terrorzinho legal, a atuação de cada um é bem construída. Tem muita referência à cultura pop, tá aí o Mano Frog aí, de Rambo aí. Esse filme aqui influenciou outras obras que no futuro iriam se inspirar nela. Nessa vibe assim de vampiros jovens, Crepúsculo que o diga. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero aí que você tenha gostado. Deixe o seu like se você chegou até aqui. Comenta alguma coisa. Se inscreva no canal caso você não é inscrito. Estamos quase chegando nos 1000 inscritos aqui. E assim que é, tem que pedir, né? Tem que lembrar a pessoa. Porque é assim que o YouTube tem que fazer, né? E é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui. Se cuidem.